Olá, eu me chamo Aldemir, sou acadêmico do curso de Direito da Universidade Estadual do Tocantins, campus Higienópolis, e eu vou apresentar a pesquisa intitulada Análise da Participação e Representação Política da Juventude no município de Ponte Alta do Bom Jesus, Tocantins. A área de conhecimento do trabalho é Ciências Humanas e foi desenvolvido por mim, Aldemir dos Santos Dias, juntamente com a professora mestre Sandra Alves Farias. A presente pesquisa foi desenvolvida no município de Ponte Alta do Bom Jesus, Tocantins, e tem como público-alvo a juventude do município, pertencente às faixas etárias de 16 a 24 anos. O escopo da investigação foi a participação e representatividade política da juventude ponte-altense, com vistas a verificar os fatores que movem e os jovens de participarem efetivamente da política local, bem como o nível de interesse e o conhecimento que eles possuem pelo tema deles. O objetivo da pesquisa consistiu em descrever o nível de conhecimento dos jovens pontialtenses acerca dos mecanismos políticos, a atuação e importância que eles dão à política, o envolvimento deles em temas sociais do município. Materiais e métodos. Este trabalho configurou-se como pesquisa de campo e delineou-se pelas abordagens quanti e qualitativa. Por se tratar de uma pesquisa envolvendo pessoas, este trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UniTIS. No decorrer do desenvolvimento do trabalho, nós sentimos a necessidade de dividir o público-alvo em dois grupos. O grupo 1, composto por adolescentes de 16 a 17 anos, e o grupo 2, composto por jovens de 18 a 24 anos, aos quais foram aplicados questionários com algumas questões distintas. O instrumento utilizado para a coleta de dados dessa pesquisa foi o questionário, composto por questões abertas, que forneceram os dados qualitativos da pesquisa, e por questões fechadas que forneceram os dados quantitativos. Esses questionários, eles foram elaborados na plataforma do Google Forms, sendo o link disponibilizado via WhatsApp e outras mídias digitais, isso em decorrência da pandemia, uma vez que o contato face a face entre o sujeito pesquisado e o pesquisador foi inviável, e diante dessa inviabilidade, nós consideramos o link virtual e as mídias digitais como alternativa para desenvolver o trabalho. Esses questionários eles foram aplicados obedecendo a critérios pré-estabelecidos, tais como ser residente do município de Ponte Alta do Bom Jesus e possuir idade mínima entre 16 e 24 anos. Ao todo, participaram da pesquisa 27 sujeitos, sendo 8 adolescentes de 16 a 17 anos e 19 jovens de 18 a 24 anos. Vamos aos resultados da pesquisa. Inicialmente, nós questionamos os jovens acerca da compreensão sobre política e se eles acham que é importante participar da política local e por quê. E o que a gente pôde verificar a partir das respostas é que a juventude ponte-altense ela não compreende a política em sua essência, como base das relações humanas, mas sob o viés institucional, principalmente alinhada a um contexto eleitoral e democrático. E a política, vista sob esse contexto, ela passa por uma crise em termos de adesão e crença, tanto por parte da população em geral, mas dos jovens em especial, isso devido a escândalos de corrupção e mau uso do dinheiro público, dentre outras situações. Em seguida, buscando averiguar o nível de interesse dos jovens pela política local, nós questionamos se eles conheciam os representantes políticos do município, e observa que a maioria dos jovens, equivalente a 188%, declarou conhecer os vereadores e o prefeito do município. Todavia, só conhecer os representantes não basta para uma participação efetiva e ativa. É importante que esses jovens acompanhem o trabalho desses legisladores municipais. Então, quando questionados acerca disso, observa que a maioria dos jovens tem acompanhado o trabalho dos legisladores municipais. A questão que intitula o gráfico 3, ela surge de um objetivo específico do trabalho que consistia em analisar a participação da juventude ponte-altense através da presença em sessões ordinárias na Câmara Municipal de Vereadores. Todavia, em decorrência da pandemia, as sessões abertas ao público foram suspensas. Então, diante da impossibilidade de atender ao objetivo específico, da forma como foi planejado, nós fizemos esse questionamento. E observa-se que mais da metade dos sujeitos pesquisados declarou já ter assistido a alguma sessão na Câmara Municipal. Todavia, há uma parcela considerável dos jovens, equivalente a 90,10%, que nunca assistiu nenhuma sessão, Então, isso é preocupante. Nós temos aí já um indício de desinteresse dos jovens em participar da política local. Quando questionado se tem buscado se envolver em questões sociais do município, 159,20% dos sujeitos pesquisados declarou não buscar se envolver em questões sociais do município. Esse dado ele é muito preocupante e alarmante, pois demonstra o desinteresse dos jovens pela política local.
E esse fato ele pode ser considerado um fator que inibe a participação dos jovens na política local, né? Visto que, constatado o desinteresse, não é possível engajamento político. Quando questionados acerca de canais, meios disponíveis onde possa opinar, comunicar ou cobrar os políticos eleitos, a gente observa que 127,60% dos sujeitos pesquisados não dispõem de canais e não conhecem meios de cobrar os políticos eleitos. Então, esse gráfico ele vem reafirmar o desinteresse dos jovens pela política local. E esse fato constitui um outro fator que inibe a participação efetiva dos jovens na política local. A questão que intitula o gráfico 6, ela foi uma questão específica direcionada aos adolescentes de 16 a 17 anos, uma vez que subentende-se que esse adolescente, possuindo o título de eleitor, ele quer participar da política no município, ainda que essa participação ela esteja atrelada a uma concepção de política institucionalizada. Né? Cada entrevistado, você possui título de eleitor, mais da metade dos adolescentes pesquisados, né, declararam possuir título de eleitor. Quando questionados se já haviam participado de alguma eleição por meio do voto, 75% declarou sim, já ter participado de alguma eleição, enquanto que 25% não. Aqui é importante ressaltar que houve um pleito eleitoral em novembro de 2020 em todos os municípios do Brasil. E no gráfico 6, 87,50% dos adolescentes pesquisados disseram possuir título de eleitor. Todavia, quando questionado se já participou de alguma eleição por meio do voto, apenas 75% declarou que sim. Então, aí sobra uma parcela equivalente a 12,50% dos sujeitos, dos adolescentes pesquisados, que possuem o documento, mas não votaram no último pleito eleitoral. Então, mais uma vez, o desinteresse em participar da política local. Já o questionamento que intitula o gráfico 8 foi direcionado e foi feito especificamente aos jovens de 18 a 24 anos, porque esse jovem já possui aptidão a se candidatar a cargos políticos, né? Cada entrevistado, você é filiado a algum partido político? 89,50% dos sujeitos pesquisados disseram não possuir filiação partidária. Você já participou de alguma eleição como candidato? Esse dado é muito preocupante, porque apenas 5,30% dos sujeitos pesquisados declarou já ter participado de alguma eleição como candidato. E, muitas das vezes, o jovem ele não participa da política local de forma ativa porque ele não se sente representado. Ele não tem um representante dentre os políticos eleitos, os representantes políticos do município, que represente o segmento jovem, que lute pelo direito dos jovens. Então, o jovem ele não sente aquela motivação e aquele interesse em participar da política local. Isso também é um outro fator que inibe a participação efetiva dos jovens na política local. No que tange a representatividade política, considerando também o pleito eleitoral ocorrido em novembro de 2020, nós questionamos como esses jovens poderiam continuar exercendo essa representatividade no pós-período eleitoral. E aqui a gente observa uma semelhança nas respostas. Ambos propõem acompanhar o trabalho dos candidatos eleitos como forma de continuar exercendo essa representatividade política. Todavia, lá no gráfico 2, os jovens declararam estar fazendo isso, porém, só acompanhar não tem sido suficiente. Então, é preciso pensar uma nova alternativa, uma nova forma de continuar exercendo essa representatividade política. E, por fim, nós resolvemos fazer com que esses jovens refletissem a partir das suas questões e se autoavaliassem. Então, nós questionamos se, a partir das respostas às outras questões do questionário, se ele se considera um cidadão atuante na política local. E observa que mais da metade dos jovens declararam sim, ser cidadãos atuantes na política local. Todavia, uma parcela considerável, equivalente a 90,10%, que não se considera. Né? Então, da análise dos dados coletados, nós podemos constatar que a juventude ela não participa de forma efetiva da política local e que possui um conhecimento restrito e não abrangente sobre política. Parte da juventude compreende a política por ser viés institucional, principalmente aliada ao processo eleitoral e ao exercício do sufrágio universal, consequentemente demonstrando participação e representatividade somente de períodos eleitorais. Minhas considerações finais é que esse estudo seja o ponto de partida, né, para a mudança desse cenário que assola o município de Ponte Alta e que este desperte na juventude de Ponte Altense o interesse pela política local, os motivando a participar de forma ativa e a exercer sua representatividade política. Esses resultados depois eles serão apresentados aos sujeitos pesquisados, né, também pelas mídias digitais, né, uma vez que a pandemia ainda está acontecendo. E aqui está as referências do trabalho, e aqui fico meu muito obrigado a você que está participando
e acompanhando essa apresentação.